olhem com carinho para o atendimento ao cliente. Eu acho que tem muita oportunidade de realmente você começar a transformar a visão de que o seu cliente tem com você através do atendimento. E olhar com estratégia é conectar com a experiência do cliente, conectar com a persona, com a jornada, com tudo isso que a gente sabe que tem na matéria, a experiência do cliente, conectar dentro do atendimento. Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês hoje. Temos um convidado super especial aqui, que é o Bruno Stuck. A gente estava falando um pouquinho antes que Stuck é italiano, né, Bruno? É isso aí, pelo menos o nome é italiano, né? Legal, legal, show de bola. Cara, super prazer estar aqui com você. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu, na verdade. Bom, eu sou Bruno, sou CEO da Coaction. Nós somos um hub, aí, um ecossistema de empresas, né, voltadas à experiência do cliente. Já estou aí nesse mercado há mais de 10 anos. Legal. E vai ser muito bacana poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória toda. Legal. E falando de trajetória, fala um pouquinho para a gente da sua jornada como empreendedor, como profissional e principalmente explicar como a Coaction funciona, quais são as empresas, o que cada uma faz. Boa. Bom, já estou há mais ou menos uns 10 anos que eu entrei nesse mercado através de uma parceria, né, da parceria com a Zendesk. Fui a primeira pessoa a trabalhar com a Zendesk no Brasil. Então, Legal. eu falo que eu fui o primeiro funcionário sem nunca ter carteira registrada com a Zendesk aqui, né? E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para conhecer um pouco o mercado lá. E aí eu vi o quanto a gente tinha de oportunidade aqui no Brasil, como estava longe o mercado americano do mercado brasileiro. Hoje já está mais próximo, né? Uhum. Mas em 2016 ali, 2015 na verdade, estava bem distante. Então tinha muita oportunidade para a gente trabalhar. E aí, em 2016, eu fundei a ActNow, que foi a primeira empresa do grupo, né? Legal. Muito com esse objetivo de ser uma empresa de implementação de solução para essa experiência do cliente, para atendimento ao cliente, começando, obviamente, com a Zendesk naquele momento. Fala um pouquinho o que é a Zendesk. Beleza. Pra quem não conhece. Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente, né? Legal. Omnichannel, que conecta aí diversos canais de atendimento num único lugar, dá aquela visão centralizada do cliente, toda a visão operacional, de gestão operacional para as empresas, né? Então, hoje são mais de 8 mil clientes no Brasil, mais de 150 mil clientes no mundo que a Zendesk tem. É uma das líderes nesse mercado, top of mind. Aqui no Brasil, a gente tem Magalu, Electrolux, né? São alguns XP, são alguns clientes que utilizam a Zendesk para dar esse atendimento, fazer esse relacionamento com seus clientes, né? Legal. Então, voltando na ActNow, ela era uma implementadora. Então, eu tenho a Zendesk como produto e eu tenho a ActNow que vai fazer o quê? Vai colocar esse produto para funcionar dentro do seu processo, dentro da sua empresa. Então, desde 2016 que a gente começou fazendo isso, mas já com uma cabeça muito de ser uma empresa cada vez mais one-stop shop, né? Assim, que a gente conseguisse ter todas as soluções necessárias para realmente transformar o atendimento numa boa experiência para os clientes, né? Uhum. E aí, em 2016, a gente tinha a ActNow, e aí, em 2017, a gente já começou a desenvolver alguns produtos próprios que foram virando outras empresas do grupo, fazendo algumas aquisições, tudo isso. Então, Legal. hoje, depois aí de 7 anos, né, a gente tem ainda a ActNow como a gente chama ela de GSI, né, um Global System Integrator. Ela é uma integradora de soluções que já não está somente no Brasil, já são 8 países que a gente entregou projetos, a gente tem Legal. escritório no Brasil, nos Estados Unidos. A gente tem a empresa que é a Workise, que é a nossa empresa de integradora também, né, um System Integrator mais voltada para Business Performance. Então, é uma parceria com a Monday.com, que é uma plataforma que eles consideram WorkOS, então que você consegue fazer gestão de projetos, gestão de tarefas, gestão de fluxos de trabalho, tudo isso. Ela é super dinâmica. E a gente tem a Workise olhando para isso, como aplicar isso para melhorar a performance de negócio. O Dross, que é a nossa plataforma, e é um produto que a gente desenvolveu dentro de casa, muito baseado nesse mercado que a gente estava inserido, que tem um módulo de automação de atendimento, chatbot, WhatsApp, mensageria, tudo isso. O Dross Base, que é toda a parte de gestão, base de conhecimento, gestão do conhecimento. E o Dross Nexus, que é toda a parte de integração entre
marketplaces, Reclame Aqui com os CRMs, né? Legal. Então, ele complementa muito o core ali das empresas, que é o CRM, como é o exemplo da Zendesk, né? E a Call, que é a plataforma de telefonia, né? Então, a gente ainda usa muito o telefone no Brasil, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, para algumas coisas usa mais do que aqui ainda, Olha só. mas a gente usa muito telefone, então a gente ainda tem essa empresa. E, por fim, um braço de Venture Capital mesmo, de investimento, que a gente já investiu na People Experience já há 2 anos, que é a plataforma de mapeamento de jornada. Legal. Tudo isso dentro de um guarda-chuva chamado Coaction, né? Por isso que aí, né, eu lidero essa empresa. Coaction é a holding, é o que conecta todas as empresas dentro de um conceito de ecossistema. Então, essa é a ideia, cada vez a gente ter mais uma completude de portfólio e de serviços e de produtos para que a gente possa realmente ajudar as empresas a melhorarem como elas se relacionam com seus clientes. Cara, muito legal ver isso e ver a evolução, né? Quando a gente sempre conversa, sempre está evoluindo as empresas, o grupo. Mas curioso, como você resolveu empreender? Porque é uma decisão que eu considero difícil, mas muito prazerosa também, né? Em certos pontos, mas também Sim. é bem desafiadora a trajetória. É que foi meio natural, sabe, Tá. Cris? Assim, eu comecei... Minha primeira tentativa de empreender, eu tava no colegial ainda, sabe? Assim, Aham. então, eu conto a minha história que tem, acho que umas 6 tentativas de insucesso. Que foram positivas, porque eu aprendi com todas elas, Com né? certeza. E então teve várias tentativas, assim, desde a faculdade, juntar amigos, não, vamos desenvolver software pro mercado, mas aquele negócio que acho que o maior aprendizado que eu tive é foco, assim, Sim. você trabalhando e empreendendo, é muito difícil. O foco, assim, foi o que realmente transformou realmente o que é hoje a Coaction. Então eu já tinha algumas tentativas. Aí, antes da Coaction, da ActNow, né, que foi a primeira empresa, eu tinha uma fábrica de software. Eu fui sócio de uma fábrica de software. Eu saí do mercado de trabalho, Uhum. saí do mercado que eu estava no mercado como executivo de contas, tudo. E aí, um colega meu que já tinha uma fábrica de software há muito tempo me convidou. Falou, não, vem pra cá então, você cuida da área comercial. Ele era mais técnico e eu vim e comecei a estruturar a área comercial na fábrica de software. Mas por N motivos, a empresa já não estava indo muito bem, a gente ainda conseguiu alguns contratos em 2 anos, estruturar algumas coisas, mas a gente já não tinha filosofias similares do que a gente imaginava como negócio, e a gente decidiu sair cada um pro seu lado, e aí foi onde eu continuei eu só tinha uma certeza, não queria voltar pro mercado de trabalho. Aham. Então, foi aí que eu continuei empreendendo, né, assim, Legal. mas para mim empreender é muito bom, eu gosto porque eu gosto da multidisciplinaridade, sabe, de não Sim. estar olhando só para uma coisa. Eu gosto de conversar com o RH, eu gosto de conversar com o financeiro, daqui a pouco tá enfiado na operação, tá lá vendendo para o cliente, isso me agrada muito, assim. E no mercado de trabalho você acaba, muitas vezes, ficando mais fixo numa cadeira, né? Sim. Eu vim na cadeira de gestão de projetos, na cadeira depois da área comercial. Então, eu gosto dessa multidisciplinaridade, sabe? Dessa dinâmica, né? Pô, legal. E você falou um negócio bem legal, que vocês já atuam com entregam projetos em alguns países e agora vocês estão no processo de internacionalização. A gente está falando um pouquinho antes, vocês estão com alguns projetos lá, né, com os clientes americanos. Como que é isso, cara? Legal. A gente já veio alguns clientes brasileiros que a gente fazia alguns projetos, expandiam para fora e a gente já ia junto, né? Que são Entendi. esses 8 países, né? Então a gente hoje, por exemplo, tem empresas que a gente já fez em 7 países. Então replicou o que a gente fez no Brasil em outros 7 países, né? Algumas empresas iam para os Estados Unidos, a gente ia junto, implementava toda a plataforma de atendimento para o mercado americano. Legal. Mas final de 2021, a gente tomou a decisão, falou, é o momento da gente começar a olhar de internacionalizar o negócio. É diferente você atender o projeto fora do país e internacionalizar o negócio. Sim, total. E aí, no final de 2021, a gente tomou a decisão, a gente estava no momento que fazia sentido a gente começar esse investimento. E aí, eu contratei uma pessoa nos Estados Unidos, que por sorte ou acaso, eu não sei exatamente, tinha estudado comigo há muito tempo atrás, Olha era meu só. amigo pessoal, e Que legal. ele tinha acabado de sair da Ernst Young. Então, ele tava no mercado querendo mudar de carreira. Eu falei, não, então vem, vamos trabalhar junto. E aí ele veio pro grupo para ajudar a estruturar a operação nos Estados Unidos, e hoje ele está conduzindo a operação. Ele mora lá, ele está conduzindo a operação lá. Então, a gente decidiu pelo Estado, todo mundo perguntou, mas por que Estados Unidos? Por que não México? Por que não Argentina?
Simplesmente porque o tamanho do mercado americano, um espirro é melhor do que você ter quase que o mercado inteiro de um país latino, assim. Aham. Então a gente falou, olha, se é para investir, vamos investir onde a gente tem uma capacidade de crescimento maior e é natural depois você acabar descendo dos Estados Unidos para outros países. Então foi essa a estratégia que a gente fez, um pouco invertida de muitas empresas. Uhum. E aí a gente começou oficialmente, a gente fez um ano agora oficialmente de operação, que a gente começou na metade do ano passado, dia acho que 9 de junho foi quando a gente realmente começou a operar nos Estados Unidos. Hoje a gente tem 6 clientes nos Estados Unidos. Legal. Obviamente a gente ainda espera ganhar mais tração, é um desafio, mas também ninguém esperava que ia ter um retorno de investimento menor do que 18, 24 meses, que é o que todo mundo fala, né? Uhum. Hoje a gente entende por quê. Então, hoje já tem 6 clientes nos Estados Unidos, clientes americanos, que hoje a gente está apoiando eles como otimizar a plataforma de atendimento deles lá, né? Então, para a gente, não só Estados Unidos, é muito legal, porque dá uma visibilidade muito bacana no Brasil também, né? Sim. De ter essa troca com o mercado americano, mas está sendo um aprendizado. Eu falo que é como se a gente tivesse começado startup de novo, De novo, lá em exato. 2016, começar de novo nos Estados Unidos, aprendendo qual é o canal de tração, de aquisição de cliente, qual a melhor forma de posicionar a mensagem, tudo isso. E você vê muita diferença entre os dois mercados? Muita. Assim, não vou falar que assim, a gente acha que os Estados Unidos está super evoluído, né? Quando a gente chegou, a gente contratou uma empresa de go-to-market, né? Uma consultoria para ajudar a gente a entender qual é o nosso posicionamento nos Estados Unidos. E uma coisa que a gente fez entrevista com várias empresas, né? Eles abriram portas para a gente fazer entrevista, entender posicionamento, tudo. E a gente achou que tinha muita coisa mais bem evoluída, né? Assim, que, não, ele já tem plataforma. Tá? A gente conversou com empresas grandes que ainda atendem o cliente por e-mail, assim, por incrível que pareça. E o que eu brinquei do telefone é isso, de você, por exemplo, o volume de pedido de pizza nos Estados Unidos é maior por telefone, por exemplo. E aqui eu não lembro a última vez que eu liguei para pedir uma pizza, né? Então tem uma questão cultural diferente, totalmente diferente. Tanto que, pra gente, hoje no Brasil, por exemplo, a maioria dos clientes hoje dos nossos parceiros, né, Zendesk, a Qualtrics, Manda e tudo, acabam querendo um contato humano com você. Ele quer conversar com um executivo de contas, com um vendedor ali. Nos Estados Unidos, tem muita empresa que vai lá no site, contrata e sai usando a ferramenta. Tem um self-service mais forte. Então, esse self-service, pra gente, era uma oportunidade onde a gente se inseriu. Falou, olha, tem clientes que usam a plataforma que está mal utilizada porque não tem know-how. E aí é onde a gente está hoje se inserindo muito forte, de, olha, não, deixa eu otimizar a sua plataforma e não deixa eu vender para você um CRM. Entendi. Né? Porque lá tem uma visão de self-service bem diferente do Brasil. E é bem diferente mesmo. Lá o pessoal gosta dessa autonomia, né? Exato. E não ter a questão de prestação de serviço 100% ali, né? Então, eles gostam de ter essa autonomia. Pô, legal, cara. Desejo super sucesso aí, Todos com desejam. certeza, e com certeza vai ter bons resultados. Bom, atendimento não é experiência do cliente, né? Mas o que seria da experiência do cliente com um atendimento ruim, né? Isso foi você mesmo que disse, e eu queria entender um pouquinho mais, explica para a gente um pouco mais desse seu pensamento, né? Que o começo de uma boa experiência ele pode ser dado por um bom atendimento. Explica um pouquinho para a gente, porque a gente vê no mercado que tem essas discussões, né? Que falam, mas experiência do cliente não é atendimento, não é só atendimento, e muitas vezes o foco ele desfoca, né? Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais macro aí, mais estratégica sobre isso. Fala um pouco pra gente sobre isso, cara. Assim, acho que claramente a experiência do cliente não é só atendimento, para deixar todo mundo claro aqui, depois não ter mensagens no meu celular brigando comigo, né? Pode deixar que a gente não vai fazer cortes maliciosos. Para não ter corte, exato. Então, atendimento não é experiência. Mas, assim, eu acho que tem muita empresa que ainda não olha para o básico do atendimento ao cliente e já está querendo olhar para a experiência como um todo. Exato. Né? E assim, o atendimento, ele é aquele momento... Até outro dia eu estava fazendo uma palestra e aí mostrando uma jornada completa do cliente, onde atendimento era só um pedacinho, né? Uhum. E aí quando você vai fazer a emoção,
qual que é a emoção sua no atendimento? Sempre é uma emoção, você não quer ligar, você não quer ser atendido, você não quer... Então, ali já é um momento, assim, importante de entregar uma boa experiência e transformar aquela emoção negativa que você tem naquela relação, naquele momento da jornada, né? Com Então, certeza. por isso que eu falo que atendimento, assim, é uma boa oportunidade de começar uma boa relação, porque ninguém tá olhando, todo mundo não quer fazer, né, ser atendido, todo mundo tem uma experiência ruim de atendimento ao cliente, Sim, né? Todo mundo tem, né? Então eu acho que assim, acho que o atendimento ele tem uma capacidade da gente parar de olhar só o atendimento e olhar como a gente entrega uma experiência no atendimento. Acho que legal. essa é a questão, né? Mas obviamente você tem que olhar a jornada toda, só para deixar claro. Mas eu acho que o atendimento é uma oportunidade. Acho que o atendimento ficou muito para trás, né? Então Sim. acho que a gente sempre e muitas empresas que a gente conversa, você vê uma preocupação muito grande na experiência de compra do cliente, na experiência de uso da ferramenta ou do produto, mas você chega no atendimento, aí é aquela experiência ruim que você tem no atendimento, é um atendimento que eu estou olhando muito para produtividade, aí eu terceirizo o atendimento, aí eu quero ter um custo baixo no atendimento, e aí eu não vejo que esse cliente foi lá no atendimento, ficou decepcionado e nunca mais ele comprou o produto. Aí aquela sua experiência de compra, aquela sua experiência de uso, foi por água abaixo. Exato. Então eu acho que eu sou acho que muito desse promotor do atendimento como um grande momento wow, que todo mundo fala aí, talvez aí tá faltando ter um momento wow no atendimento ao cliente. Você Legal. pode ver que tem cases aí no Brasil e em outros países que quando o atendimento foi diferenciado, gerou até uma mídia em cima disso, Aham. né? Então, assim, acho que tem uma oportunidade muito grande de transformar o atendimento mais no momento de experiência, sabe? Numa experiência positiva. A gente tem uma grande premissa, né? Problema sempre vai ter, cara, não tem como. Isso aí. Mas importa como a empresa resolve esse problema, né? E assim, tanto na questão de tempo de resolução, mas também na questão do próprio atendimento, que o tempo está embaixo ali da questão do atendimento. E o quanto mais rápido, às vezes você não consegue nem resolver o problema da pessoa com uma solução ali que ela queria. No entanto, se você der as possibilidades, for claro, for verdadeiro, passar a premissa da marca, isso facilita muito, né? E aí a gente fala que, assim, a gente só faz negócio com empresa que a gente tem um mínimo de confiança, né? E eu concordo com você que é uma oportunidade muito legal de Sim. construir essa confiança com bom atendimento também, né? Sim. Pensando em toda essa jornada. Legal. Assim, não adianta, né? Como você falou, o problema vai ter. E aí até vinculando a isso, né? Tem uma pesquisa da Harvard que fala exatamente que isso, cada vez mais o que a gente quer é pessoas resolutivas, e não só cordialidade, né? Porque aquele Exato. negócio, você liga lá no atendimento, a pessoa te trata super bem, é seu amigo, mas não resolve o seu problema. Também não adianta, tipo assim, não é isso, eu não liguei ali pra bater papo, né? Eu liguei pra Exato. resolver alguma situação minha, né? Exato. Então, assim, na hierarquia ali da experiência, né, cruzando experiência com atendimento, na hierarquia, primeiro que o cliente quer é o sucesso dele, é alcançar o objetivo dele. Exato. Ele não quer ficar 50 minutos, 1 hora no telefone, porque ele pode resolver esse problema, mas você perdeu 1 hora. Essa é a sua mentalidade, eu perdi 1 hora no telefone, né? Ele quer ser rápido, e aí depois ele quer ser atendido bem, né? Então, assim, acho que tem uma hierarquia importante dentro do atendimento ao cliente que precisa ser considerado. E tem como fazer, né? Uhum. Eu acho que ainda... evoluiu muito, né? Eu vou falar de 10 anos, imagina, 10 anos nesse mercado, assim, evoluiu muito Com a certeza. visão, os investimentos no atendimento ao cliente evoluíram muito, mas ainda tem um mar imenso de oportunidade, né? Cara, eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu comigo, que eu tô focado aí na corrida nesses últimos tempos, eu quero fazer a maratona aí. Nossa, que bom. Boa sorte. Sucesso pra você. Eu vou ficar na minha maratona dos Estados Unidos, então. E, cara, aí eu comprei um fone Amazon, né? Tipo, rápido, um clique e tal, vi. Maravilha. Só que o fone deu problema. E aí eu peguei e falei, putz, aí, cara, quando dá o problema, você já pega aquilo pra você e fala, putz, eu vou ter que fazer todo o processo. E eu não sabia qual era o processo, que eu nunca fiz via Amazon. Aí eu falei, putz, vou entrar no produto. Fui lá. Simplesmente, cara, da mesma forma que a gente compra em um clique, eu resolvi o meu problema em 3. Lógico que teve um tempo, tem o SLA deles de 2 dias, tal, não sei o quê. Mas eu resolvi em poucos cliques uma coisa que ia me dar muita dor de cabeça.
que a gente já tem esse trauma, Exato, né? exato. E tem coisas que a tecnologia ajuda demais, mas tem coisas que fogem, né? Que a gente realmente precisa entrar em contato, verificar, ou por e-mail, ou por chamada mesmo, né? Uhum. Como você mencionou. Alinhando a isso, como que você vê que a tecnologia ela pode equilibrar também com atendimento mais humanizado? Eu trouxe um exemplo aqui que para mim foi fenomenal. Não sei se há outras pessoas que vão se identificar com isso, mas como que você vê com essa experiência do mercado e principalmente atendendo várias grandes empresas como vocês atendem? Legal. Vou dividir dois, vou pegar o gancho do que você falou, que acho que é um ponto que é importante destacar para quem está ouvindo, que assim, atendimento não resolve tudo no atendimento. Isso também é Sim, importante. O que você falou deve ter um impacto na logística, tem um com impacto. certeza. Então, assim, pensar atendimento também não é pensar só em quem está ali no telefone atendendo você. É um processo por trás. Então, Exato. toda mudança no atendimento tem que ser considerado processo completo, né? E falando um pouquinho sobre atendimento humanizado, assim, até. Falei assim, o que é humanização, né? Humanização, o que é o humanizado, né? Ser humano, ser benevolente, ser empático e assim por diante. Podemos pegar qualquer tradução em cima disso. Então, eu acho que o nosso desafio com a tecnologia é como a gente faz com que a tecnologia seja humana. Então, você tem o atendimento humano, que você precisa ser humano, né? Uhum. Que vai acontecer e vai continuar acontecendo. O que está acontecendo com as novas tecnologias é que antes eu tinha 80% humano, 20% tecnologia me atendendo. Vai inverter. Uhum. Em algum momento isso vai inverter. Talvez daqui 2 anos, 50-50, e vai começar a inverter. Então, o atendimento humano tem que continuar sendo humano. Só que a tecnologia, a gente começar a aplicar esse conceito de humanização na tecnologia. Então, N coisas, assim, igual quem quiser pesquisar, você tem lá como que é o viés da inteligência artificial. A inteligência Uhum. artificial tem viés de preconceito, muitas vezes. Exato. Hoje a gente está trabalhando muito com inteligência generativa, você tem que falar para a inteligência que ela não pode mentir. Isso são traços de humanização que a gente precisa dar, né? Ou tirar, muitas vezes, da Uhum. tecnologia, porque acho que o ser humano, ele mente, né? Uhum. Mas, assim, que a gente tem que começar a dar esses traços para a tecnologia. Então, como que eu torno a tecnologia mais sociável, mais empática? Como que eu trago a inteligência artificial para ser mais fluida, mais conversacional? Se adaptar ao discurso de quem está do outro lado, da persona que está do outro lado. Isso é a humanização, porque... De novo, eu não preciso falar com o humano, eu preciso resolver meu problema. Uhum. Exato. Né? Concorda? Assim, eu quero falar com o humano quando realmente a tecnologia não conseguiu resolver meu problema. Sim. Então, assim, tá bom, então, mas quando tem a tecnologia, como que eu torno ela com traços humanos? Com esses traços de socialização, com os traços de não ter preconceitos, não ter mentira, né? Conseguir ter uma adaptação na conversa junto com aquela persona, no canal de atendimento que você tem. Não adianta eu chegar e colocar uma IA generativa para falar com meu avô. Não adianta, né? E aí que vem a estratégia da implementação dessa tecnologia. Exato. Que é Qual que é, super que é importante, né? extremamente importante. Hoje ainda muitas empresas fazem muito isolado, né? É. Agora eu quero ter um bot. Tá bom, aí o bot não conversa com atendimento, que não conversa com vendas, que não conversa... Eu não consigo identificar a persona, então eu tenho o bot igual para todo mundo. O que a gente precisa passar a fazer é olhar isso como Integrar. uma estratégia Sim. baseado em tudo que a gente fala de mapeamento, de jornada de cliente, de persona, tudo isso, ter uma estratégia para a implementação dessas tecnologias. E aí aplicar essa humanização, porque eu vou ter muito mais visão da persona ali, da ponta, tudo isso, e eu consigo começar a ser mais humanizado usando tecnologia. Pô, legal. E é interessante que a gente está falando de certa forma, a gente está falando de hiperpersonalização aí, né? Que é um Exato. tema que está super em alta. Eu tive um papo também recente com Alessandro Cogliatti e ele trabalha, né? Mas trabalhava muito focado, trabalhou 22 anos focado no setor de saúde. Então, assim, o que vem muito do papo que eu tenho com ele é uma questão de humanização, né? De, por exemplo, você pegar uma pessoa que está sendo atendida ali e ela tá, ou a família, né? Que está passando por uma situação, cara, Exato. muito complicada, né? Como entra a tecnologia aí, né? Pode entrar? Eu acredito que pode até entrar, né?
Mas no cenário que a gente tem hoje, às vezes o contato o contato com a pessoa ali, e não é só o contato com a pessoa, mas a pessoa tem que estar treinada e tem que estar bem estruturada para dar as melhores possibilidades, né? Eu acho que vai muito de contexto, né? De cada organização, de cada situação. Por isso que é importante ter esse trabalho estratégico, mas né, Bruno? vê que interessante, no segmento de saúde a gente já fez um projeto uma vez, onde tinha um estudo, né, que é com uma rede de hospitais, é um estudo onde o paciente oncológico, ele tem uma melhora, né, ele tem um poder de cura maior, de remissão maior, quando ele toma os remédios no momento certo, quando ele tem uma dieta correta, assim por diante. Sim. Então, o que a gente fez com eles? Desenvolveu um concierge com inteligência artificial, com bot via WhatsApp, que entrava em contato nos momentos de tomar um remédio, no momento dele tomar remédio, ou lembrando que ele tinha que tomar o remédio, lembrando da dieta dele, perguntando se está tudo bem, que se ele respondesse, caía num ser humano. Mas você concorda que para eu fazer esse tipo de condução, é como se fosse uma condução da jornada dele, de paciente, Sim. eu posso usar tecnologia, eu não tô deixando de ser humano. Não, e você ajuda demais porque é algo que tem ele que quer ter o quê? uma rotina, né? Ele quer ser bem atendido somente ou ele quer curar? Exato, Né? exato. Então, é isso, eu acho que a gente pode aliar a tecnologia com o humano. Né? E você falou de hiperpersonalização, a gente tá falando muito agora, mas a gente tá falando muito há 10 anos. Exato. Assim, há 10 anos se fala de hiperpersonalização. Eu acho que agora a gente começa a ter muita tecnologia mais viável para hiperpersonalização. Mais acessível também, mais né? acessível. Sim. Mas você tem o desafio ainda de conhecer quem é a pessoa. Exato. É onde tá acontecendo uma segunda onda agora de tecnologias mais voltadas a conhecer quem é o cliente. Ter o cliente no centro realmente do negócio. E não espalhado em várias ferramentas do negócio. Olha como que a gente linka, né? Customer centric com tecnologia. Exato. Então agora a gente está tendo a tecnologia para trazer o cliente para o centro, para poder não ter o dado descentralizado e eu conseguir realmente hiperpersonalizar, eu conseguir realmente dar um atendimento contextualizado, eu conseguir ir lá na venda e saber que de repente ele está com um problema no atendimento, então eu já vou tratar a venda de uma forma diferente. Olha quantas possibilidades que a gente tem. Cara, eu acredito, assim, na minha visão, um dos santo graus, assim, de centralidade no cliente é justamente isso. Você ter um CRM, um banco de dados, onde traz todo o histórico ali. E, lógico, pessoas treinadas que conseguem, independente, Sim. né? Que seja um atendimento de suporte ou um comercial, que consegue ver aquele histórico e tratar a pessoa realmente como ela necessita, né? Muito legal. Uma coisa é você entregar a experiência do cliente quando você é um mercadinho, que você anota no papel, você conhece todo mundo que vai no mercadinho. Agora, quando você é uma empresa, uma corporação com 10, 20, 30 milhões de clientes, muitas vezes, 100 milhões de clientes, como que você faz isso escalável? Você precisa da humanamente tecnologia, impossível, né? Exato. Então, você pode ter qualquer cultura ali, mas você só vai conseguir entregar mais personalização, uma experiência além de um bom atendimento, quando você tiver tecnologia. A tecnologia habilita tudo isso, Sim, né? exato. Legal. E, Bruno, quais os principais desafios que você vê aí das empresas? Você está sempre falando com várias empresas diferentes, de vários setores, em relação à experiência do cliente. E aí a gente não está falando somente de atendimento, estamos falando de experiência como um todo. Quais são os principais desafios que você identifica aí? Então, acho que o principal desafio que eu vejo, vou trazer mais para o meu mundo, mas é essa briga entre produtividade e experiência, né? Assim, porque muita empresa ela quer te entregar uma experiência, mas ela cobra muita produtividade, ela quer uma eficiência em custo, tudo isso. Aí você fala assim, mas necessariamente eu entregar uma boa experiência, eu vou ter uma elevação do meu custo? Uhum. Talvez, pontualmente na transação, você vai. Mas você vai ter uma redução porque esse cliente vai continuar fiel com você e vai comprar. Então, o resultado, às vezes, daquela perda de eficiência é o ganho triplicado de resultado em outra área, e não na minha. Só que como que as empresas hoje trabalham? De forma cilada. Olhando cada um o seu resultado. E aí é onde vem os desafios da gente comprovar a experiência do cliente nas empresas, que a gente sabe que existe um desafio muito grande, né? Então, assim, se não tem uma compra lá do C-Level, fica difícil você caminhar com uma jornada completa, única, assim, principalmente em empresas grandes. Então, acho que esse desafio de quando eu tenho que ser
extremamente produtivo versus quando eu tenho que entregar uma melhor experiência é algo, assim, diário. Principalmente nesse período, desde o ano passado, que a gente tá falando a palavra eficiência, virou hype, né? Sim. Apesar de que a gente já deveria estar olhando há muito tempo, né? Mas é isso, assim, acho que essa é a briga. Então, já tive casos de empresas onde a gente queria fazer um trabalho olhando muito para melhorar, a satisfação não era positiva do cliente, queria melhorar a satisfação, mas para melhorar a satisfação, talvez eu ia ter que impactar o tempo médio de atendimento na operação. Era uma operação terceirizada. Como que o call center era cobrado? Por velocidade. Uhum. Como que eu conseguia fazer essa mudança? Não conseguia. Não adiantava. Não tinha como. Porque assim, se eu para melhorar a satisfação, eu tinha que impactar TMA. Como que eu impacto TMA de uma empresa que ia ser multada caso ela não atenda aquele TMA? Uhum. Então, olha como você tem que ter uma mudança nessa visão para a gente poder algumas coisas equilibrar na experiência. Então, essa produtividade, eu acho que é um ponto. Segundo ponto, tecnologia. Acho que a gente ainda investe muito nas tecnologias, muito que não necessariamente estão voltadas ao cliente. Acho que agora, aos poucos, essas coisas estão mudando, mas eu acho que a gente, né, essa centralização dos dados, a tecnologia do cliente, isso é um desafio imenso no varejo, nossa, é um desafio absurdo, mas trazer isso. Aí quando você traz, né, tem muitas empresas que fazem aquele projeto Data Lake, aí qual que é a última área que eles integram no Data Lake? O atendimento ao cliente. Então, assim, você não olha a jornada toda do cliente. Uhum. Você está olhando aquilo que vai gerar venda. Então, ainda também tem esse olhar, parar de olhar de forma isolada e começar a olhar a jornada toda do cliente. Entender que esse cliente mal atendido ele não vai comprar mais. Ele não vai comprar de novo. Sim. Então, assim, como que a gente muda isso, né? Mudar essa mentalidade nas empresas. E não é fácil, né? Pensa que são empresas de 50, 60, 100 anos que foram acostumadas daquele jeito. Fazer essa mudança é um desafio imenso. Com certeza. É a questão da mudança cultural, de mindset ali. E o que a gente tem falado bastante aqui nesse papo é justamente a questão de afiar o facão antes de cortar, né? Então, a gente falou muito da palavra estratégia aqui, justamente porque é importante ter um trabalho estratégico, você conhecer o seu cliente, antes de você só querer colocar uma tecnologia, né? Porque assim, é legal, porque você vai colocar tecnologia, eu vou colocar a solução, ele pode ser um paliativo ali de um primeiro momento, pode ser muito legal, né? Traz a questão do tom de inovação, mas ele tem que ser validado, né? Ele tem que se provar ao longo do tempo. Então, a gente consegue ter um trabalho muito mais consistente quando a gente tem certeza quem é o nosso cliente, quem são as pessoas, o mapeamento, né, dessa jornada, para verificar. Às vezes, uma solução de tecnologia não vai ser para todo mundo, vai ser por um cliente específico ali, né? Então, a gente consegue ir adaptando aí. O quão importante você acha a estratégia ser aplicada, ter um trabalho de desenvolvimento de estratégia antes de uma aplicação tecnológica? Ótima pergunta. Assim, é uma discussão que tive com alguns clientes nos últimos dias. Assim, eu acho que depende da maturidade do cliente. Legal. Né? Assim, tem empresa... Porque, assim, hoje nós estamos no momento dos quick wins, né? A gente precisa dar resultado rápido, né? E você fazer um trabalho extremamente consultivo, estratégico de longo prazo, não necessariamente você vai ter esse resultado rápido, mas você vai ter um resultado de longo prazo. Sim. Então, é uma escolha que a empresa precisa fazer. Mas eu acho que tem a oportunidade de a gente fazer em partes e ir ganhando algumas coisas no meio do caminho, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema muito grave de cliente, eu consigo analisar dados operacionais, por exemplo, eu tenho muito o que a gente chama de First Contact Resolution, né? Resolução em primeiro contato. Eu tenho um alto nível de resolução em primeiro contato. Eu analiso esses dados, né? 80% é FCR, eu analiso esses dados e falo, opa, peraí, é possível isso reter via um chatbot, por exemplo, que normalmente já dá para fazer esse cruzamento. É possível resolver com um chatbot. Então, por que eu não ponho um chatbot, resgato 20% de redução de custo aqui, e aí eu uso para fazer um projeto de longo prazo? Então, eu acho que a gente tem que ser estratégico também em como a gente executa as coisas. Tem coisas que a gente já sabe o problema, já conhece o problema, a consultoria só vai reforçar o problema. Agora, uma mudança cultural você não faz assim. Exato. Tem que né? ser Aí é muito mais dia de longo após prazo. o outro. Então, eu acho que tem um conjunto de estratégia. Tem coisas que de curto prazo, porque a gente já conhece o cliente. Você vai no e-commerce, os problemas do e-commerce eles são os mesmos em todo. E-commerce,
Concorda? Sim. Eles são os mesmos. Então, muita gente já resolveu. Eu posso aqui replicar o que muita gente já resolveu. E eu posso já dar resultado rápido no negócio, e aí eu vou começar a trabalhar em ter o next step da maturidade. Uhum. O problema é que ainda tem empresas, né, que a gente fala que é o método, o ACF. Tem empresas que não estão com o arroz com feijão feito, Uhum. né? Não tá com o arroz com feijão feito. E aí, assim, e esse arroz com feijão dá pra gente fazer muito rápido. Então, eu acho que é um mix de estratégia, eu acho que tem que ter um olhar do todo, com certeza, mas eu acho que a gente não pode fugir hoje da necessidade do mercado de entregar resultado rápido, que vai gerar mais dinheiro, que vai ser reinvestido naquela necessidade, por exemplo, de experiência do cliente. Então, eu acho que é um mix das duas coisas. Ao mesmo tempo, só sair fazendo um monte de coisa sem uma visão de médio e longo prazo, você vai ter um custo elevado lá na frente. Então, eu acho que tem que ser um equilíbrio das duas coisas, né? Eu acho que tem um momento... a gente tem um dos nossos clientes que, em 2018, a gente fez um projeto. E hoje a gente tem falou, ó, legal, o projeto, super sucesso o projeto, a gente fez um monte de coisas depois disso, agora tá na hora, vamos parar, vamos olhar o todo, vamos reorganizar, ver o que tá faltando de peças aqui e vamos pro próximo passo, porque ele já passou pela maturidade de falar, eu tenho agora uma estrutura que me permite evoluir, porque esse é o outro ponto que acontece, muitas empresas não têm a estrutura que permite ela evoluir, então assim, adianta ela fazer uma consultoria e ela não conseguir implementar aquilo. Exato. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. As duas coisas são importantes, mas o momento depende da maturidade de cada uma das empresas, né? Exatamente. Maturidade, contexto. Eu costumo mencionar que é super importante ter essa visão mais a médio e a longo prazo, mas tracionar isso com um modelo de priorização ali que faça sentido para a organização, né? Que aí tenha iniciativas mais quick wins, mas também que pense a médio e a longo prazo como que vai ser. Não precisa estar tudo setado, mas a organização ela pode estar preparada para isso, né? Então ela vai se fortalecendo ao longo do tempo aí, né? Às vezes você conversa e fala, não, vamos fazer uma consultoria, um trabalho de transformação digital de 3, 4 meses. Aí você conversa com a diretora fala, não, eu preciso ter resultado rápido. Você fala, peraí, então 3, 4 meses é resultado rápido? Não é? Não é. Então, assim, para, né? Por que eu vou te vender uma consultoria? Não, volta um passo, vamos pegar 1, 2 problemas que você tem, vamos focar então em resolver esses 2 problemas que vão te dar um retorno de investimento e aí sim você vai investir numa consultoria. Exatamente. E desde o ano passado, esse tá tendo que ser muita conversa, né, com o mercado. E eu não acho que tá tão errado, não, porque por muito tempo as empresas investiram em coisas grandes shifts, grandes transformações, assim por diante, com dinheiro do investidor, né? E aí agora com o investidor, sem olhar necessariamente para eficiência, sem necessariamente olhar para uma estratégia mais de curto prazo, né? De profit, de dar lucro, tudo isso. Então, eu acho que é um equilíbrio importante que a gente tem que ajudar, inclusive, a ser feito. Né? Com certeza, com certeza. E quais as principais tendências que você vê, Bruno, em relação a... que pode potencializar o atendimento do cliente, a experiência do cliente? A gente falou um pouquinho de inteligência artificial aqui, mas quais são outras que você acredita? E essa mesmo também. Uhum. Eu acho que a gente ainda continua... Pode parecer que não é mais tendência, mas continua sendo o assunto omnicanalidade e tendência. Acho que a gente tem que discutir omnicanalidade ainda, porque ela ainda o mercado não está maduro assim, né? Não está maduro ainda para a gente falar que não é mais tendência, que a gente vai olhar mais para isso, né? Então, ainda existem muitas empresas com canais totalmente desconectados, né? E não se usufruindo desses canais, né? Então, assim, eu não consegui... Tudo bem, eu tenho todos os canais conectados no mesmo lugar, mas eu não consigo transbordar meu atendimento de um canal para o outro. Uhum. Então, isso não é omnicanalidade, isso é multicanalidade. Né? Então, eu não consigo começar uma conversa no WhatsApp e terminar num chat, num telefone ou num e-mail. Eu não consigo. Não, eu tenho que terminar ali. Se não terminar ali, me derrubam, né? Aquele negócio. Então, eu acho que usar a omnicanalidade, ela não deixa de ser tendência, porque eu acho que a gente ainda tem um trabalho muito forte a ser feito ali. Paralelo a isso, começa um movimento muito grande do que a gente chama de CDPs, né? Customer Data Platform. Então, que eu acho que tá aí talvez o próximo passo da experiência do cliente, que é realmente trazer esse CDP, que é trazer o dado do cliente para o centro do negócio, né? Então, existe um movimento grande em cima disso, já vem algumas empresas grandes com plataformas para isso, mas é um desafio muito grande, não é só a ferramenta. Exato. Você imagina você ir numa empresa varejista que tinha só loja física,
tem 60 milhões de clientes de loja física sem dados desse cliente. Como que você agora consolida quando esse cliente foi para online também? Então, assim, tem um desafio muito grande de pegar esses dados descentralizados, colocar num lugar e retroalimentar esses dados, esses sistemas que estavam lá. Então, parece que é só uma siglazinha, mas também é um trabalho, uma estratégia muito grande. Trás, né? Muito grande. Então, CDP e, obviamente, a gente não pode deixar de falar inteligência artificial. Né? Assim, acho que agora, cada vez mais, a gente está vendo a aplicabilidade acontecer da inteligência artificial. E eu acho que tem um mundo para ser trabalhado dentro de atendimento ao cliente, dentro de experiência do cliente mesmo. Você imagina quanto que a gente pode ter concierges ajudando a converter uma venda, por exemplo, online, né? O quanto inteligência artificial para usar as suas imagens, as suas fotos para te sugerir uma roupa, assim por diante, como também para o atendimento ao cliente, como tanto para o lado interno quanto externo, né? Que a gente estava conversando, né? O externo para eu atender melhor o cliente, pode ser um bot, pode ser N formas, como o interno, como que eu ajudo o meu colaborador a ser mais produtivo, ser mais ágil, conseguir personalizar aquela mensagem, aquela conversa com o cliente. Então aqui, que é onde a gente mais está inserido, acho que tem assim, vai ter uma mudança muito grande e a gente já vê o quanto é possível implementar. Acho que há muito tempo a gente falava que era uma tendência, estava lá longe, né? Agora a gente está vendo já a implementação disso. O ecossistema ele está muito fortalecido com várias soluções, né? Muito, exato. E as empresas elas podem se beneficiar muito disso. A gente já está vendo, cara, cada semana aparece uma nova solução de IA aí. E eu acho que o mais importante disso é porque tem muitas soluções, tem vários portfólios, mas tem que ter uma governança disso, e né? a aplicabilidade. Exato. Eu acho que assim, o problema do mercado é que eles seguem muito hype, né? Assim, Exato. eu lembro Tá legal, em 2017, quando a gente desenvolveu o nosso produto de automação de atendimento, de bot, a gente conversava com algumas empresas assim, falava, mas por que você tem que ter o bot? A pessoa respondia, porque tá no meu OKR. E eu preciso bater minha meta porque a meta é ter um bot, mas não ter o resultado do bot. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse... Focado no meio, não no fim. Não cair e deixar de ter resultado, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tem essa possibilidade. Agora, você falou muito bem de governança, vamos dar um exemplo agora das IA generativas. Ela consome conhecimento, conteúdo. Como que eu, então, centralizo o conhecimento do meu negócio? Não centralizo, hoje está na cabeça de cada um. Então, como que eu vou treinar minha inteligência generativa no meu negócio? Então, olha como muda a governança do negócio, muda os processos no meu negócio. Eu tenho que voltar a falar de um assunto que tem um livro de 86, se não me engano, 1986, que é a gestão do conhecimento. Como que eu transformo o conhecimento tácito, que está na cabeça das pessoas, em conhecimento explícito, que essa IA generativa vai poder ler e vai poder usar disso para fins, seja treinamento, seja apoio ao agente de atendimento, ou seja, o atendimento ao cliente. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente volta a ter a centralização do conhecimento, necessidade de centralização do conhecimento, de ter governança em cima desse conhecimento, dos dados do cliente, porque aí eu posso conectar a generativa no cliente. Então, eu começo a ter essa necessidade de começar a realmente centralizar tudo que acontece dentro da empresa. Mas aí é um desafio imenso, não é só pegar a IA generativa e colocar lá e sair funcionando. E pronto, exato. E tem uma questão também, que é essas informações que são disponibilizadas, a gente ter certeza que elas são fiéis, né? Que é a governança. Também, que é a governança. Então, é curioso isso. Eu acho que são boas cenas que a gente vai ver nos próximos capítulos ali, mas não são capítulos demorados, né? Cada vez mais está muito mais rápido isso. Isso não tenha dúvida, assim já vai ver para os próximos 6, 12 meses muita coisa mudando. Muita coisa nova, legal. Bruno, super prazer ter você aqui. Só que dá um último recado aqui para quem está nos acompanhando. Qual recado você daria para quem está nos assistindo, para nossa audiência, quem trabalha com CX, com experiência do cliente, com atendimento, ou para quem somente gosta do tema? Bom, primeiro agradecer assim, o convite, o papo passou, nem percebi Passa aqui, rápido, né? né, Assim, cara? passou, nem percebi, então obrigado aí pelo convite, é um prazer poder compartilhar aí um pouquinho da trajetória, da experiência. Eu acho que eu volto no assunto, assim, acho que atendimento não é a experiência do cliente, mas olhem com carinho para o atendimento ao cliente.
eu acho que tem muita oportunidade de realmente você começar a transformar a visão de que o seu cliente tem com você através do atendimento, até o momento que o seu atendimento vire, inclusive, um canal de vendas, né? Então, acho que é onde a gente gostaria de chegar. Então, assim, acho que olhar com carinho para o atendimento ao cliente e olhar com estratégia, né? E aí, olhar com estratégia é conectar com a experiência do cliente, conectar com a persona, com a jornada, com tudo isso que a gente sabe que tem na matéria, a experiência do cliente, conectar dentro do atendimento. Né? A gente falou aqui sucesso, esforço, emoção, isso aí a gente fala da experiência do cliente. Pega isso e aplica no atendimento para você ver. Exato. Cabe para tudo. Exatamente. Cabe para tudo, para implementação de uma tecnologia, para mudança de um processo, para tudo. Então, assim, olha com carinho para o atendimento, olha com estratégia e traz a experiência para dentro do atendimento, que acho que já é um bom começo. Show de bola. Brunão, suas redes para quem quiser te acompanhar. Boa. Bruno Stuck, tanto Instagram, LinkedIn, né? Também estamos fazendo bastante postagem lá. E a gente faz bastante também material na Actinal, então a gente tem um blog da Actinal, que a gente tem bastante conteúdo lá sobre experiência, sobre atendimento ao cliente, alguns cases, né, de como implementar. Eu falo que CX também tem que ter aplicabilidade. Com certeza. Então, @Actinal também tem bastante conteúdo lá. Estou à disposição, quem quiser bater um papo. E, pessoal, pode seguir o Bruno lá no LinkedIn, conteúdos ultra bem qualificados, sigo lá, curto, acompanho, obrigado. É bem legal, viu? Gente, super obrigado pelo nosso papo, peço para vocês, quem ainda não segue o nosso videocast no YouTube, por favor, segue lá, e também agora na plataforma Spotify. Então você está fazendo exercício aí, indo para o trabalho, em logística aí, põe lá no Spotify e aprende um pouquinho mais com esses super convidados que a gente tem aqui, como o Bruno também, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.